Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, damos início aqui à nossa live para a glória de Deus, mediante a situação que estamos vivendo. Continuaremos ainda fazendo live para procurar atender os irmãos da nossa congregação que se encontra em casa e não estão congregando presencial, né? Então, desde já, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a sua orientação, a sua graça, a sua bondade, a inspiração de Deus. E nessa oração, nós queremos apresentar os irmãos Adriano e esposa Mônica, da igreja Nova Semente, e também o Rodinei e também Garcia, que estão com Covid. Vamos estar orando por eles também. Amém? E nessa live, eu como pastor da igreja, eu também quero me dirigir a palavra à família do nosso irmão Edson, nosso baterista, irmão Edson, ao qual hoje Deus o recolheu, o seu pai. Então, eu como pastor da igreja, em nome dessa igreja, estou me solidarizando com a família, meu sentimento, nossos pêsames, né? E pela família do Edson, ao qual Deus hoje foi sepultado o seu pai, do nosso baterista dessa igreja, o nosso irmão Edson. Nós também estamos tristes, né? Estamos orando pela família, mas queremos solidarizar com vocês nesse momento de tristeza e de angústia, ok? O nome do nosso irmão no momento é o pai do Edson, o nosso irmão Januário, o irmão Januário, o pai do nosso baterista, que Deus o recolheu hoje, né? Servo de Deus, mas Deus o recolheu. Então nós estamos aqui dirigindo essa palavra de conforto à igreja nesta oração. Querido Deus, amado Pai que está no céu, Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, diante da Tua presença, dando início mais uma vez nessa live, para levar a Tua palavra àqueles que não podem vir até a Tua casa, até o templo, até a igreja. Ó Deus, queremos louvar pela vida de cada um que irá nos acompanhar e a Tua presença seja real. Nesse momento, a Tua presença seja real em cada um de nós. Pai querido, aqui está nas minhas mãos, eu quero orar por esse pedido de oração, Senhor, ao qual oramos pelo Adriano, a Mônica, o Rodinei e o Garcia. Ó Deus, que se encontra também com este vírus, com a Covid, Pai, tenha de bondade e tenha de misericórdia. Deus, estenda as Tuas mãos de poder sobre essas vidas, Pai querido. Nós te pedimos o consolo do céu, em favor da família do Teu filho, irmão Edson, ao qual Tu, Senhor, recolheu o seu pai neste dia de hoje. E nós, como igreja Tua, como servo Teu, sabemos que só Tu, ó Deus, tem o poder de confortar a alma daqueles que perdem um dos seus entes queridos. E a família do irmão Edson, Senhor, está hoje chorando, porque Tu levaste o nosso irmão Januário. Ó Deus, permanece com a Tua mão estendida, confortando cada membro da família, que o bálsamo de Deus e que a Bíblia se cumpra neste momento, ó Deus, alimentando a vossa alma, e que um dia iremos encontrar com o nosso irmão Januário, para a Tua glória, Senhor. Conforta o coração da família, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Queridos, começamos um pouquinho atrasado a nossa live, já é 7h19, atrasou um pouquinho aqui para uns probleminha técnico, então estamos dando início agora a 19h15. Queridos, abra a vossa Bíblia no livro de
1 Reis, no capítulo 17 e no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 8. Vamos ler até o final do versículo 14, o versículo 15. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Fala assim, o versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis. Fala assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um pedaço de pão. Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz como disseste, mas faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois o fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém. Graças a Deus. Queridos, é um texto bíblico ao qual se trata de um homem de Deus, um profeta, servo de Deus, profeta Elias, ao qual tinha grandes experiência para com Deus, na sua vida profética, sua vida cotidiana. Esse homem teve grandes experiências com Deus, e esse texto ao qual nós estamos lendo, ele não será um texto diferente, mas também será um texto onde nos traz um momento onde Elias teve mais uma das suas experiências para com Deus, para com o Senhor. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, é que mediante a prova em que Elias estava passando, mediante os momentos de aflições, de tristeza e perseguição, Elias não perde, Elias não se embaraça, não se perde na orientação de Deus no momento de tristeza e de angústia que ele está vivendo. Isso me chamou um pouco de atenção nesse texto. Uma coisa de suma importância, ao qual Elias não perde a sensibilidade, não perde a orientação de Deus, mesmo nos momentos de tristeza em que ele está vivendo. Nesse texto em que nós vamos ler, voltando no versículo 1, 2, 3, 4 desse mesmo capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos perceber que depois dele ter dado uma palavra ao rei de Israel, ao qual mediante a sua palavra não haveria chuva
sobre algum tempo, sobre parece que 3 anos e 6 meses, não haveria chuva sobre a terra. Isso trouxe um caos. Isso trouxe uma grande dificuldade, principalmente para quem estava no comando como rei, como os reis da época. E aí houve, como tantas outras vezes, mais uma perseguição sobre a vida desse profeta que, com a autoridade de Deus, disse que o céu ia se cerrar por algum tempo e não haveria chuva, segundo a palavra dele. E Deus acata a palavra do profeta, claro, e começa a cerrar o céu e não acontece nenhuma gota de água sobre a terra. Deus sabe da perseguição ao qual este homem ia ter. E o texto vai dizer que Deus manda este profeta ir para uma região que o texto diz que para que ele fosse para a beira de um rio, para a beira de um riacho, de um ribeiro. E lá nesse ribeiro, ele ia beber do ribeiro, e a sua alimentação, ela viria através de um corvo, que não era nada tão fácil para poder acontecer, senão com a autoridade de Deus. Chega um tempo, chega um período em que o texto vai dizer no versículo 7, em que o ribeiro se secou. E aí Deus agora direciona esse profeta que já estava passando por dificuldade, dependendo de um corvo, uma ave para poder lhe alimentar. Agora Deus direciona o profeta ao qual esse texto que vamos falar, que manda que o profeta vá. Ele diz que no versículo 9, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Meu querido, veja só, eu não sei se quando a voz de Deus chega no coração, na mente do profeta, em que ele ia para a casa de uma viúva, ser sustentada por uma viúva, eu não sei se era pior ser sustentado por um corvo ou por uma viúva, não sei, desde que ambos precisavam estar na dependência de Deus. Por quê? Porque ouvir de Deus que era sustentada por uma viúva, na situação em que todas as viúvas viviam na época, situação de grande dificuldade, como a maioria das viúvas na Bíblia viveram isso. Eu não sei o que era mais tão difícil, era saber por Deus que deixaria de ser sustentado por um corvo e seria sustentado por uma viúva. Não sei o que seria pior, mas uma coisa eu sei: o profeta deu ouvido à voz de Deus. E aí, quando o texto diz que serei sustentado por uma mulher, uma viúva, esse profeta não mede distância. Ele não mede distância. Ele sabe quem está falando com ele. Ele sabe a voz que ouviu no coração dele. Ele sabe quem lhe sustentou por algum período na beira do ribeiro, tomando água do ribeiro e dependendo de um corvo lhe trazer carne de manhã e à tarde ou à noite. Ele sabe com quem realmente estava falando. E a voz da orientação de Deus permanece no coração desse profeta. Grande dificuldade, escassez de água, porque diz no versículo 7 em que o ribeiro já tinha secado. E agora Deus direciona para a casa de uma mulher para que o sustentasse, uma mulher viúva, em que todos naquela época sabiam em que a vida das viúvas não era diferente, mas o profeta está debaixo da ordenança de Deus da sua vida. Sabe o que é que eu quero aprender isso aqui, meu querido?
mediante a todas as situações em que ele já tinha vivido, ele não perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Queremos ter vitória mediante a dias maus? Não perca a orientação de Deus na sua vida. E assim disse o Senhor ao profeta: ordenei a uma mulher, e você percebe que Deus faz questão de dizer a uma mulher viúva. O texto não diz isso, mas eu entendo que na questão de dizer uma mulher viúva, isso trazia alguns pensamentos diferenciados na mente do profeta. Mas quando o homem ou a mulher de Deus está sendo orientada pela presença de Deus, nada lhe assusta. Nada lhe assusta. O importante é que ele está debaixo da orientação de Deus. E lá se vai o profeta e diz nesse versículo 9 que Deus ordenei. Isso nós fala de passado, horas antes. Ou seja, ainda no momento em que Deus fala com o profeta, primeiro Deus já tinha preparado o coração da viúva. Porque o texto diz: ordenei, versículo 9, ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. Ou seja, antes de Deus falar com o profeta, já tinha preparado o coração da viúva. Aqui vai chegar um homem e eu estou preparando tudo. Embora essa mulher fosse fenícia, não era hebreia, era fenícia, mas Deus estava trabalhando para sustentar, e que também o sustento dela, porque assim, quando ambos obedecem a Deus, todo mundo é beneficiado, irmão. Versículo 10, acompanhe comigo, versículo 10, fala assim, versículo 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te um vaso com um pouco de água para eu beber. Peço-te que me traga um vaso com um pouco de água para eu beber. Querido, veja só, dias antes, no 17 e versículo 4, Deus diz e que na questão de água, o profeta teria em abundância. No versículo 4, diz em que ele beberia do ribeiro, ele tem água em abundância. No versículo 7, do mesmo capítulo, Deus, agora o texto diz que o ribeiro secou. As coisas mudam tão rapidamente. No momento em que o homem tem água em abundância para beber, dependendo do ribeiro para fazer o que ele bem quisesse, no versículo 7, já o ribeiro já está seco. Mas na frente, quando Deus direciona ele para a casa da viúva, agora o homem que tinha água em abundância, agora está pedindo um pouco de água para poder beber. Sabe como é que a vida muda na casa, na vida daqueles que servem a Deus? As mudanças acontecem. No momento em que ele tem água em abundância, um ribeiro, um rio, um riacho à sua disposição, agora está pedindo na porta da casa de uma viúva: dê-me um copo de água para eu beber. Sabe essa mudança, irmão? Nós estamos sujeitos a essas mudanças. Às vezes em momento de abundância, em momento de regalia, em momento de fartura, Deus às vezes permite em nossas vidas algumas mudanças. Deus tira nós da abundância, como é no caso de Elias, a abundância de água, um ribeiro à sua disposição, agora está pedindo um copo d'água para poder beber. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? As mudanças acontecem e não se pode fugir delas.
Sabe o que é que interessa aqui? A orientação de Deus em sua vida e na minha vida. Você está preparado para poder ter mudanças? Está preparado para poder perder a abundância daquilo que às vezes temos e permanecer na orientação de Deus, pedindo para alguém para poder se alimentar? Você está preparado para isso? É isso que estamos lendo. O homem de Deus, mas um homem de Deus como está passando por isso? Sim, Deus permite. Sabe o que é que eu quero aprender aqui, irmão? Existe mudança nas nossas vidas, mas sabe o que é que nos interessa aqui? Desde que a mudança não seja por causa de atitude sua e nem minha, mas seja atitude debaixo da orientação de Deus. Se a tua mudança é debaixo da orientação de Deus, não vai te faltar nada, nem água, nem pão, nem nada. Tudo Deus vai providenciar na tua vida. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Quem tinha em abundância, tinha um rio à sua disposição. Agora ele diz no versículo 7, no versículo 10, aleluia. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Oh, meu querido, que mudança trágica. Mas sabe quem é que está permitindo? Jeová. Sabe as mudanças que Deus faz em nossas vidas? Precisamos aceitar de bom grado. Aceitar e não perder o foco de ouvir a voz de Deus. Se Deus tiver lhe permitido nessa noite alguma mudança na sua vida, eu tenho um conselho de Deus para lhe dar. Acalme, aceite as mudanças de Deus, não vai faltar nada. Deus é poderoso. Quem está mandando você sair da beira da fartura, sair da beira do ribeiro e ir para pedir copo d'água na porta da casa dos outros, é o Senhor. E Deus não vai permitir faltar nada. Acredite no que Deus está lhe dizendo em nome de Jesus. Aleluia. Isso é nosso, meu filho. Isso é da igreja. Isso é da igreja. É Deus nos orientando o que temos que fazer e se responsabilizando pelo suprimento das nossas vidas. Você está preocupado com as mudanças? Calma. Fica na posição.